Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, Tatiana. Obrigada. Eu sou orientanda da professora Maria Cláudia Bonadio e eu vou apresentar aqui um recorte da minha dissertação de mestrado que está caminhando para a conclusão. Nas capas do Globo, a representação imagética da primeira presidenta no poder. Pode passar, por favor? Esse recorte ele vai tratar da construção imagética da Dilma, né, que começa muito antes dela se tornar presidenta, e a minha dissertação ela trabalha além, né, com as fotografias de capa dela no Globo, que são 180 capas, e o guarda-roupa que eu chamo do guarda-roupa do poder, são as roupas que a Dilma usa, né, desde que ela era ministra. As análises das fotografias da presidenta no Globo, elas vão ser abordadas através da metodologia da fotografia como testemunho, do Peter Burke e o Vovelli, de documento histórico, né, como trabalha o Boris Kozoy, e acompanha ainda a metodologia proposta pela historiadora e pesquisadora Ana Maria Mauá, que é o método histórico semiótico. Nessa proposta metodológica, cabe ao pesquisador encontrar padrões que se repetem nas imagens e agrupá-las em séries fotográficas que dialoguem entre si, além da elaboração de uma ficha fotográfica para cada imagem. Pode passar, por favor? E aqui são as categorias que eu encontrei, né, agrupando essas imagens pelos elementos que se repetem, né? Uma coisa que fica muito clara é o recorte de gênero, porque a Dilma é a primeira presidenta e nós sabemos que são poucas as mulheres que conseguem chegar ao poder como ministras, né? Pode passar, por favor? Primeiro com a categoria fotografia, que a fotografia ela se legitima com a concepção de ser um recorte, né, um espelho da realidade, e que a Sontag vai dizer que, através da fotografia, nesse mundo regido por imagens fotográficas, tudo pode ser recortado, desconexo, né? Você pode enquadrar de diversas maneiras, e eu caminho para a questão do fotojornalismo, obviamente, né, que surge como fotografia documental no final do século XIX, que é caracterizado por imagens, né, espontâneas, singulares, né? E como o controle que o fotógrafo tem sobre o desenrolar das cenas, das circunstâncias, da luz é mínimo, né, se exige dele um alto grau de percepção chamado de momento decisivo, né, como denominou Cartier-Bresson. Pode passar, por favor? Eu também trabalho com essa construção imagética feminina no tempo de longa duração, do Braudel, né? E vou trabalhar com Berger e a Perrault, né? Da história das mulheres. Que as mulheres elas não representavam a si mesmas, elas são representadas, né? E são estereótipos de feminilidade que expressam o imaginário, né? Nas pinturas e nas fotografias dos homens. E o Berger vai trabalhar isso, né, no modo de ver, colocando que a mulher é representada como um objeto visual por artistas homens para satisfazer o olhar masculino. Esse objeto, esse paradigma da objetificação feminina, ele migra para os meios de grande difusão, como a fotografia, o merchandising, o jornalismo, né, que são protagonizados por homens. E isso foi aferido na pesquisa, em todos esses anos que a Dilma foi presidenta, apenas 3 mulheres fotografaram ela para fotos muito pequenas, que não são a grande foto da capa do jornal. Pode passar, por favor? A partir dos anos 60, a Pinsky vai falar que surge uma outra representação feminina, né? Que o 19 e o início do século 20 é muito marcado pela imagem da sufragista, das feministas, né? Da primeira onda. E ela vai falar na mulher cidadã, né? Que é justamente aonde está a geração da Dilma, né? Que são mulheres que, no contexto da ditadura militar, né,
tiveram uma intensa participação política na restituição da democracia dos seus países, né? É uma geração de feministas, eu não estou dizendo que a Dilma é uma feminista, apesar de muitas autoras da história, como a professora Joana Maria Pedro, colocá-la como uma feminista, né? Ela faz parte das mulheres militantes de esquerda, né, que participaram, né, ativamente contra a ditadura e para restituir a democracia no país. E elas vão receber esse título de mulheres politicamente perigosas. Pode passar? E aí a biografia da Dilma que eu trabalho, conforme foi me pedido na minha qualificação, para apresentar quem é a Dilma, já que a gente só conhece a Dilma pelo que a imprensa nos mostrou e pelas coisas que surgiram, né, sobre ela, muita coisa, inclusive, que foi deturpada sobre a vida dela. Ela nasce em 47, ela é filha de uma professora primária e de um imigrante búlgaro, né, o Pedro Rousseff, que ele vai abrasileirar o nome dele. Ele era um advogado, era inclusive filiado ao Partido Comunista da Bulgária, e ele galga, né, uma ascensão social no país. E aqui a gente vê imagens da Dilma, as duas primeiras, né, como uma família da classe média alta de Belo Horizonte. Quando ela perde o pai, por volta dos 14 anos, ela vai recusar o destino, né, das moças da sua classe, de fazer magistério, né, das moças de classe média, e ela presta concurso para o Colégio Central, corta os cabelos curtos, como aí nessa última foto, na terceira foto. Pode passar, por favor? E de lá ela vai ingressar no movimento estudantil. Em 65, ela frequenta as reuniões clandestinas da Polop, ela se torna, inclusive, dirigente da Polop, depois da Colina, e depois a Colina vai se fundir ao grupo do Lamarck, a VAR, e vai surgir, então, a VAR Palmares. Em 68, como todos os militantes de esquerda, eles são obrigados, porque a ditadura não dava outra opção. Ela foi uma das mentoras do roubo do cofre do Adhemar de Barros. Em 70, ela foi presa numa operação da OBAN, foi torturada por 22 dias sem entregar ninguém, né? E ela respondeu 3 inquéritos policiais militares e nenhum deles conseguiu comprovar a participação dela em ações armadas, sobretudo em roubos e em sequestros. Ela foi libertada em 72. Aí nós temos uma imagem da ficha dela no DOPS, né? As fotos que eles tinham dela, né, é de uma moça de classe média, né, e ao lado ela respondendo, né, denunciando as torturas que ela estava sofrendo num tribunal militar. Pode passar, por favor? Após a saída dela do cárcere, ela vai para Porto Alegre encontrar o segundo marido dela, o Carlos Araújo. Lá ela participa, né, do movimento pela anistia. Em 86, ela que participou da criação da fundação do PDT, ela é uma ativista e fundadora da Ação Mulher Trabalhista, né? Em 91, ela já está, né, tomando posse como presidente da Fundação de Estatística e Economia do Estado do Rio Grande do Sul. Ela já está na burocracia estatal, pode passar? E aqui a gente vê as imagens dela como ministra, né? A primeira imagem aí, a primeira matéria que sai sobre ela no Globo, como ministra de Minas e Energia, e as fotografias não são do dia da entrevista, que a entrevista foi feita por telefone. O gestual dela, né, que ela é muito espontânea, ela gesticula muito, é um prato feito para os fotojornalistas, e o título, né, vai reforçar a imagem, né, o poder de fogo de uma guerrilheira, né? Essa expressividade facial dela é muito marcante. E ao lado, outra imagem dela, né, em 2008, quando ela está numa comissão sobre o PAC, né, falando sobre o PAC para os senadores, e o Agrippino, então, resolve aproveitar uma deixa, né? Ele resolve usar uma entrevista que ela deu, falando sobre a tortura, que ela mentia muito para poder não entregar aos companheiros, e aí ele resolve, né, chamá-la de mentirosa, e ela responde ele no auge da emoção. Saem essas fotografias que vão, né, para a capa do Globo. Isso foi para a capa, né, do Globo. Pode passar? Em 2009, a Folha de São Paulo, aproveitando que ela já era uma pré-candidata, né, publica na capa, né, que o grupo de Dilma planejou o sequestro do Delfim Neto, né?
Eles usam uma ficha falsa do DOPS, que, segundo a Folha, chegou por e-mail essas denúncias, né? Uma ficha que já estava circulando há muito tempo na internet, falsa, né? E aí eles só vão reconhecer que era falsa porque a Dilma recorre, duas equipes de peritos vão fazer uma perícia, confrontando com os documentos originais do DOPS e falam que ela é falsa. Pode passar? A Maria Cláudia Badan Ribeiro, ela vai dizer que para você dizer que ali é uma imagem de um guerrilheiro, vai pressupor sempre que essa pessoa esteja com armas em mãos. E isso se torna muito difícil de você colocar isso para as mulheres durante a ditadura militar, porque a maioria delas sofreu muita discriminação dentro da própria esquerda, né? Eles diziam que as mulheres não podiam ir para a luta armada porque elas menstruavam e engravidavam, né? Machismo muito forte, e elas vão trabalhar muito no apoio, né? E proteção dos militantes que estão na clandestinidade. Né? Tudo que é associado a Dilma a ser uma guerrilheira, né, com armas em punho ou armas próximas a ela, vantagens, partem, né, do site Ternuma, que faz uma defesa do Ustra e tal. Pode passar. Da onde veio a ficha falsa? Pode passar. E aí, as características, né, que são atribuídas a Dilma, desde ministra até presidenta, é que ela era o quê? Guerrilheira, terrorista, durona, gerentona, agressiva, autoritária, histérica. Né? Em 2008, ela vai receber o título de mãe do PAC, ela recebe um pedido para suavizar a imagem, ela vai ser chamada de poste nas pesquisas de intenção de voto. Em 2009, ela aparece com um novo visual. Né? E em 2009, ela também faz o tratamento contra o câncer e vai trabalhar enquanto está fazendo o tratamento do câncer, usando uma peruca, né? E depois ela assume os cabelos naturais. Em 2009, ela aprimora o seu visual como candidata à presidência da República, né, mirando, tendo como referência a imagem de uma executiva de sucesso. E aí os jornais todos vão publicar imagens, né, da trajetória dela, da mudança de visual dela. Né? E nós sabemos que os homens fazem cirurgias plásticas, eles colocam botox, eles fazem implante, eles usam mil coisas, mas nunca se viu sobre isso. Mas tem que abrir uma ressalva, porque ela é a primeira presidenta. Né? Pode passar? Aqui, né, mais imagens dela, mostrando inclusive essa outra maior do tempo, né, tudo que ela fez no rosto. Pode passar? E da onde vem a inspiração para a imagem dela como presidenta, candidata e presidenta, né? O Celso Camura, que vai fazer a repaginação dela depois que ela faz a plástica e conserta os dentes, que foram muito quebrados durante a ditadura, nas torturas, ele vai se inspirar na imagem da Carolina Herrera, né? Inclusive, ele vai na posse da Dilma, eles são amigos até hoje, se falam até hoje, segundo o Celso, né? E aí ela vem com essa imagem de uma executiva de sucesso. Pode passar? E aí eu falo do guarda-roupa do poder, né? A Joan Entwistle, ela vai dizer que a moda é um elemento fundamentalmente relacionado ao gênero, e ela é utilizada para evidenciar a diferença entre os sexos, né? Mas que os trajes não são estáveis, estão sujeitos às mudanças sociais e reinvenção. No século XIX, né, vai surgir da sociedade burguesa o que o Hobsbawm chama da nova mulher, a mulher moderna, né? Oriunda da classe média, de países capitalistas, que estão se mobilizando pela emancipação feminina. Né? Essa nova mulher, ela vai adotar o que a Crane chama de vestuário alternativo, que trabalha com a inversão simbólica. Né? As mulheres, elas vão começar a usar peças do guarda-roupa, mas suas próprias vestimentas, né? E é uma maneira também delas estarem se inserindo na vida pública e no mercado de trabalho. No século XIX também foi criado o traje Bloomer, né, que foi muito rejeitado, mas que uma década depois abre o caminho para que as mulheres comecem a usar a calça comprida, que a Christine Bard chama, né, vai dizer que as calças, né, que ela faz um estudo longo sobre isso, né, sobre a história política da calça comprida, ela vai dizer que as calças contribuíram para o empoderamento feminino e o avanço na emancipação feminina. Né? E na década de 60, com a adoção do blue jeans, a calça comprida vai fazer triunfar a moda unissex. Né? Pode passar?
Apesar da emancipação e da inserção da mulher no masculino da política, né, a representação imagética ela segue como um entrave à identidade feminina, né? Ainda que uma mulher adote todas as medidas do marketing político, a aparência dela vai ser sempre utilizada para desqualificar a capacidade dela de legitimidade no poder para governar, né? E quais foram as medidas adotadas pela Dilma, né, para se tornar adequada ao poder? Ela primeiro faz a plástica, né? Ela já era adepta aos ternos, ela vai refinar esse guarda-roupa, vai aderir ao uso de maquiagem que ela não usava e ela vai ter sempre um cuidado extremado com o penteado, né? Seguindo as orientações do marketing político, ela adota o que é chamado de uniforme de mulheres políticas, né? O terno como uniforme do poder, ele sugere diplomacia, compromisso, civilidade, controle físico, né? E numa aproximação do terno masculino, a sexualidade ela é o quê? Neutralizada, né? Ela vai conseguir o quê? A mulher ela acha que vai conseguir o quê? Respeitabilidade, né? Uma aparência de confiabilidade e uma discreta virilidade, porque anula, né, todas as curvas do corpo feminino, né? Ela deixa de ser, né, pela aparência, né, uma ameaça aos homens no espaço do poder, que a gente sabe que não é assim, né? Mas é uma tentativa, né? Quando a gente observa a maioria dos trajes usados pelas mulheres políticas da geração de Dilma, né, a gente vai ver que não há um modelo para uma aparência de uma mulher poderosa, a não ser que ela parece muito com um homem, né? Que a Mary Bird chama, né, de uniformes do poder. A Patrícia Centeno, que escreveu Política e Moda, em 2012, ela afirma que o uniforme político foi criado por homens para homens, né, e que por essa razão a mulher deve desenvolver o seu próprio guarda-roupa, mesmo sabendo que qualquer variação do traje estipulado será avaliada como uma ameaça, né? E a gente sabe que o Peter Gay fala disso desde o 19, né? Que as mulheres, quando vão exigir direitos iguais, o direito ao voto, emancipação, ela vai gerar uma ansiedade muito grande nesse homem, um medo, um pavor, que vai deflagrar uma campanha antifeminista. Pode passar, por favor. E aqui imagens da Dilma, né? Ela com a peruca, né? De terninho verde, né? Suavizada a imagem, na posse no Tribunal Superior Eleitoral, com a mãe dela e a filha, né? Ela com um visual ainda muito parecido com o da Carolina Herrera. Depois, em 2015, num jantar em que ela recebe a Merkel, né? A Merkel só usa essa jaqueta mesmo, né? Para esconder o busto, que é volumoso, né? E a Dilma ainda tem um detalhe de transparência, e atrás o Temer fazendo uma cara assim muito suspeita, né? Em 2015, isso. E a última foto publicada dela, que foi a Marie Claire, que fez 2 entrevistas com ela, antes dela se tornar presidenta e um mês antes de se consolidar o impeachment sem fim de responsabilidade. A Dilma ainda muito elegante, né? No palácio, né, com uma calça, um sapato baixo, cabelo impecável, maquiada, né? Ela não demonstra, né, que está abalada, né, apesar do rosto dela, do semblante. Pode passar, por favor? E a última ficha, a última página aqui, que é a Dilma se transforma em outra coisa, né? Que são uma série de 6 capas, que elas não dialogam entre si por elementos em comum, né? Mas que eu identifiquei, né, como que ela se transforma em outra coisa, né? A primeira é um prato feito para o fotojornalista, né? Que é ela assistindo ela foi uma exposição em que tinham obras do e a medusa é pintada no escudo, né? E quando ela para na frente, né, a gente vê, né, como se fosse um reflexo dela. Ela é outra coisa, ela não é a Dilma, ela não é a presidenta, né? Ela é a medusa, né? Ela é uma mulher, né, capaz de transformar tudo em pedra, né? A do meio, em 2015, ela num discurso, mais uma vez, ela abre muito a boca, gesticula, o rosto dela é muito expressivo. Ao fundo, eles usam uma imagem que não é a daquele momento dela. Se a gente olhar o formato do cabelo, a testa, as marcas na testa, o nariz, ainda é uma foto dela, né, ministra, que me lembra muito aquela foto da sequência de fotos dela respondendo ao Agripino no Senado,
né, sendo confrontada sobre os depoimentos dela na ditadura. E a terceira imagem, que é muito impactante, que é dela quando ela recebe o patriarca de uma religião russa, chamado Kirill, né, em que ela aparece atrás, né, ao lado dele, e aí a cabeça dela está cortada, né? E acima parece uma cúpula de uma igreja, né? Ela parece uma criatura demoníaca, né? Enfim, é isso. Eu acho que eu devo ter estourado meu tempo, desculpa, eu não consegui controlar. E algumas referências aqui.